E se a nossa forma de pensar pudesse ser classificada como uma classe de personagem de RPG? Parece divertido, né? A gente vai mergulhar em 6 arquétipos mentais usando essa ideia para entender um pouco melhor como cada um de nós processa o mundo. Pensa só por um instante. Se a sua mente fosse um personagem, quais seriam os pontos fortes? E os fracos? Teria mais em inteligência, sabedoria ou, quem sabe, agilidade mental? É exatamente essa a ideia que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos conhecer o nosso primeiro grupo, os pensadores. Aqui, o que importa é a lógica, a evidência e aquela vontade de entender as coisas a fundo, sabe? E abrindo os trabalhos dentro dos pensadores, temos o sábio deliberador. O nome já entrega, né? Essa é aquela mente que não tem pressa alguma. É o grande estrategista que vai analisar cada movimento no tabuleiro da vida antes de sequer pensar em mover uma peça. A palavra-chave do sábio é calma e método. É aquela mente que dá um passo para trás, olha o cenário completo e só depois, com tudo calculado, faz o seu movimento. A prioridade máxima é entender o porquê de tudo. E como isso fica nos stats do jogo? Bom, o sábio ganha bônus em análise, em sabedoria e tem uma ótima resistência a decisões impossíveis, mas tem uma penalidade clara em velocidade. E o grande perigo é pensar tanto, mas tanto, que acaba não agindo. É a famosa paralisia por análise. A energia que representa bem esse arquétipo é a da Terra, que simboliza estabilidade, estrutura. É o tipo de mentalidade que a gente vê em grandes estrategistas, cientistas e juízes. Profissões que dependem de uma análise bem fria e cuidadosa. Agora, o segundo integrante dos pensadores é o caçador da verdade. Se o sábio constrói seu conhecimento de dentro para fora, o caçador faz o caminho inverso. Ele precisa validar tudo no mundo real. Ele é o complemento investigativo do sábio. Se o sábio olha para dentro e pondera, o caçador da verdade olha para fora e pergunta: cadê as provas? Para essa mente, uma afirmação só tem valor se vier com evidências, com fatos, com algo que se possa verificar. Os atributos deles são impressionantes para a investigação. É quase um detector de mentiras ambulante. Só que isso tem um custo social, né? Uma desconfiança que pode virar cinismo. Confiar não é bem o ponto forte aqui. E faz todo sentido a energia da luz representar essa busca por clareza. É a mente de um bom jornalista, de um advogado, de um cientista forense, gente que está sempre cavando em busca do fato, daquilo que pode ser provado. Então, para a gente fechar essa dupla, o ponto central é este. Os dois são super analíticos, mas o sábio foca no processo interno, no raciocínio. Já o caçador da verdade foca na validação externa dos fatos. Um pondera, o outro investiga. Simples assim. Ok, agora a gente muda completamente a energia. Saímos da reflexão e vamos direto para a ação com o nosso segundo grupo, os movedores. Aqui o negócio é agir, adaptar e reagir. E que nome para começar, hein? O fogo indomável. Este arquétipo é a mente impulsiva na sua forma mais pura, mais energética. É uma força da natureza que age primeiro, e talvez se pergunte o porquê depois. A principal característica dele, como a gente vê aqui, é a velocidade. Um bônus gigante em iniciativa. É a mente que age primeiro, que tem o reflexo mais rápido. Vamos ver como isso funciona na prática. Essa é a mente movida pela paixão, pelo instinto puro. Não tem muita deliberação por aqui, não. Sente o impulso e a ação vem logo em seguida. As consequências? Bom, isso é um problema para o futuro. As vantagens são ótimas para a criatividade, para o improviso. É a mente perfeita para sair de situações inesperadas. O problema? Planejamento e paciência levam uma penalidade severa, o que, claro, pode levar a atitudes bem imprudentes. A energia do fogo é a metáfora perfeita, né? É só pensar em atletas de esportes radicais, artistas performáticos. Eles canalizam essa energia explosiva para criar algo incrível, tudo no calor do momento. O nosso segundo movedor, o mestre da adaptação, também é muito rápido. Mas a velocidade dele não vem do impulso, e sim da flexibilidade. É um tipo de rapidez bem diferente da do fogo indomável. Essa aqui é a mente flexível. A força dela não está na velocidade do impulso, mas na velocidade com que ela aprende e se ajusta. Chega uma informação nova e a mente se reconfigura na hora. Mudar de ideia não é um problema, é o padrão. O bônus em aprendizado e adaptabilidade é altíssimo. A desvantagem: essa maleabilidade toda pode ser vista como indecisão, como falta de convicção, o que pode acabar gerando uma certa desconfiança. Então, a diferença é bem clara.
O fogo indomável reage a um gatilho interno, a paixão. O mestre da adaptação reage a um gatilho externo, uma nova informação. Um é pura explosão, o outro é pura fluidez. E finalmente chegamos ao nosso último grupo, os crentes. A força desses arquétipos não vem da análise nem da ação, mas sim da convicção e da fidelidade a um sistema de crenças. O primeiro dos crentes é o guardião da verdade. O título já impõe um certo respeito, né? Sinaliza uma postura firme, decidida e, acima de tudo, inabalável. Essa é a mente dogmática. A principal característica dela é ser imutável. Uma vez que uma crença ou um princípio se estabelece ali, vira uma rocha, inabalável. Mesmo que apareçam fatos que contradigam tudo. E nos atributos, a gente vê uma força mental absurda contra tentativas de persuasão. É quase impossível fazer essa mente mudar de ideia. Mas essa mesma força é a sua fraqueza, uma penalidade enorme em flexibilidade, o que, claro, quase sempre leva a conflitos. Agora, em contraste com a convicção que vem de dentro do guardião, o nosso último arquétipo é o servo leal. Ele também se apoia num sistema, mas a fonte da sua força e das suas regras é totalmente externa. Essa é a mente que funciona melhor dentro de uma estrutura. A força dela está na disciplina, na cooperação, em seguir uma liderança. Ela brilha dentro de uma hierarquia clara, onde as regras são bem definidas. É um personagem de equipe fantástico, com bônus altíssimos em cooperação e disciplina. A grande desvantagem é a falta de iniciativa e autonomia, o que o torna, infelizmente, vulnerável à manipulação por líderes mal intencionados. E aqui está a diferença fundamental entre os dois. O guardião segue um código interno, seus próprios princípios inabaláveis. Já o servo leal segue um código externo, as regras e as ordens de uma autoridade. Então, depois de explorar todas essas classes dos pensadores até os crentes, a pergunta que fica é: o que a gente faz com tudo isso? É bem provável que um desses arquétipos tenha soado mais familiar que os outros. Mas é importante lembrar que isso não é para criar rótulos, e sim para ser uma ferramenta, uma forma de refletir sobre as nossas tendências de pensamento. Então, recapitulando, a gente viu os pensadores, focados na razão, os movedores, movidos pela ação, e os crentes, firmados na convicção. 6 arquétipos, 6 jeitos bem diferentes de operar no mundo. E para a gente fechar, fica uma última provocação. Será que o ideal é ter um pouco de cada um, uma mente perfeitamente equilibrada? Ou será que as nossas maiores forças, as nossas habilidades mais poderosas, vêm justamente quando a gente se apoia nos nossos extremos? Uma boa questão para se pensar.